Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maré alta causa alagamentos em São Luís. Maranhão registra queda no desemprego, mas o estado ainda tem um dos menores rendimentos do país. UFMA e Investe Maranhão assinam um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E no quadro Em Dia com a Ciência, conheça uma pesquisa inovadora com o apoio da FAPEMA, que está abrindo novas perspectivas para a detecção de agrotóxicos e biomarcadores do câncer de mama. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 4 de março, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. A Polícia Civil do Maranhão deflagrou na manhã desta terça-feira uma força-tarefa chamada de Operação Fake Stop. A ação teve como objetivo o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão nos estados do Tocantins e de Parnaíba também. A investigação apura denúncias de disseminação de fake news com uso de inteligência artificial contra autoridades públicas do Maranhão. O Ministério Público do Maranhão entrou com uma ação civil pública contra 11 salões de beleza em São Luís por irregularidades na esterilização, descarte incorreto de resíduos e falhas na segurança contra incêndio. A falta de controle nos procedimentos expõe clientes a doenças como hepatites e HIV. O Ministério Público exige o pagamento de R$ 1.100.000 por danos coletivos e a regularização imediata das pendências. A ação ainda será analisada pela Justiça. A polícia prendeu 2 homens e apreendeu várias armas durante a operação na região Itaquibacanga. A ação começou após investigação sobre tráfico de drogas e denúncia anônima. Na casa, os policiais encontraram carabinas, uma submetralhadora, uma pistola, munições e coletes à prova de bala, além de celulares e 2 carros. Os suspeitos foram levados para o sistema penitenciário do Maranhão. Nesta semana, a maré está mais alta na orla da capital maranhense. É a chamada maré de Cisija, um fenômeno comum em São Luís, que ocorre durante as fases da lua nova ou cheia, quando o sol e a lua se alinham. E com a maré ultrapassando a marca de 5 metros, alguns pontos da orla foram inundados pela força das ondas. O cenário, que costuma ser de lazer, deu lugar à preocupação. A maré alta avançou pela orla e cobriu parte da estrutura da Praça do Sol, inaugurada há pouco tempo na região da Ponta da Areia, em São Luís. Moradores registraram o momento em que a água ultrapassou o limite da areia e tomou conta do espaço público. Apesar das imagens registradas aqui na Praça do Sol assustarem um pouco, por conta da força das águas, trata-se de um fenômeno comum aqui na ilha, a maré de Cisígia, que aumenta ainda mais a amplitude entre as marés alta e baixa aqui na capital maranhense. O principal causador das altas de marés que a gente tem aqui no nosso estado é a Lua. A Lua exerce uma atração gravitacional sobre as águas, né? Seja a água do mar, seja a água do rio, e ela vai fazer com que a gente tenha essas variações de maré para maior e para menor também, né? A maré de Cisígia é um evento que acontece periodicamente ao longo do nosso ano. Então, assim, não é nada extraordinário, não é, nossa, o mar está invadindo o espaço costeiro. Muito pelo contrário, é um fenômeno natural. Além dos transtornos na área urbana, o avanço da maré também exige atenção redobrada dos banhistas. Existe também os riscos de afogamentos, porque existem muitas correntezas nesse momento, a água fica muito mais turva, e também recomendamos aos usuários da praia que no momento de fortes ventos guardem seus guarda-sóis, porque o vento pode arrastar os guarda-sóis e causar até acidentes mais sérios. Então a gente recomenda que eles fechem os guarda-sóis e guardem, e no momento de chuva evitem ficar tanto na água quanto na areia e procurem um local abrigado. O fato não se restringe ao fenômeno meteorológico. É que a capital maranhense também tem características muito particulares que possibilitam a ocorrência de situações como a que foi registrada nas imagens. A gente, por exemplo, tem um espigão aqui próximo que muda completamente a nossa
característica hidro e morfodinâmica em relação a outras praias e outros pontos que a gente vai ter ao longo do nosso território. Então a gente está no período ainda que temos uma incidência alta de ventos e aí a gente tem uma coisa multifatorial, né? Então eu tenho a aproximação gravitacional da Lua, eu tenho a atração gravitacional do Sol, eu tenho essa incidência de ventos e, consequentemente, o somatório de todos esses eventos faz com que a gente tenha eventos como aqueles. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros reforçam que, em caso de emergência, a população deve acionar os canais oficiais. Sempre que a gente aborda nossos banhistas aqui na praia, ao longo da praia, a gente sempre fala sobre o aplicativo Praia Segura SLZ, onde ele pode conferir a tábua de maré e ter todas essas informações, se a maré está subindo, descendo, e vir para a praia de maneira que ele já possa ter uma noção de como vai encontrar o mar. Pois é, com essa maré alta é importante redobrar os cuidados quando for à praia. E nesta quarta-feira, o tempo abriu em São Luís, mas a previsão de fortes chuvas ainda continua para a semana. O repórter Rodrigo Santos tem mais informações para a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O mês de março já é conhecido pelo aumento das chuvas. Segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, o acúmulo de água neste período deve chegar a 400 milímetros. A formação dessas nuvens carregadas é impulsionada pela zona de convergência do Atlântico Sul e deve permanecer até o mês de maio. O principal sistema causador dessas chuvas, nesse momento na região sul, é um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, cuja sigla é ZCAS. Normalmente, esse sistema meteorológico ele é o principal causador de chuvas lá no sul do Maranhão. Só que nós temos um agravante, é que tem um corredor de umidade vindo da Amazônia, né, que juntou com esse sistema, e o posicionamento de um outro sistema, esse sim, está mais distante da gente, né? Foi o que ficou famoso nesses últimos dias aí, que chama-se ciclone extratropical. Esse está muito longe, na verdade, da gente. Ele não entra muito fundo quando ele vem, né, para o continente, ele não entra, né, e na verdade ele está muito longe do Brasil. Mas a conjunção desses três elementos, o ciclone extratropical, a zona de convergência do Atlântico Sul e a umidade vindo da Amazônia, faz as chuvas que a gente vê no Maranhão, que do ponto de vista da climatologia, normal para a época do ano. Este período deve permanecer pelas próximas semanas e deve afetar principalmente o centro-norte do estado do Maranhão e a grande ilha de São Luís. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. E o governo do Maranhão realizou ações de diálogo dentro de sala de aula para reforçar a importância da vacina contra o HPV e debater também a prevenção da gravidez na adolescência. Uma iniciativa do governo estadual levou profissionais de saúde e educação para dentro das escolas. Os estudantes puderam esclarecer dúvidas em rodas de conversa e ainda falaram sobre temas que geram tabus entre os jovens. Na nossa situação de hoje em dia é muito comum a gente ver adolescentes hoje em dia engravidando, adolescentes também, homens muito jovens sendo pais, né? Então é uma situação muito complicada e que também é muito comum na nossa geração hoje em dia. Segundo educadores, o ambiente escolar é fundamental para ampliar o acesso à informação e fortalecer a prevenção entre adolescentes. A gente sabe, né, uma aluna gestante durante o período escolar acaba atrapalhando, acaba adiando, né, a conclusão da escolaridade dela. E essas orientações, né, esses conhecimentos que são repassados para os nossos alunos é de grande importância. A vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ajuda a prevenir diversas doenças. Ainda assim, a adesão entre adolescentes segue como desafio. Apresentando também métodos contraceptivos que são disponíveis tanto nas unidades de saúde municipais como as estaduais e fazendo com que o jovem esteja mais empoderado e sabendo fazer o planejamento do que tem da sua vida. Mais do que garantir números, a proposta dessa iniciativa é aproximar a saúde para a realidade dos estudantes e estimular decisões conscientes ainda na adolescência. A informação é uma das principais ferramentas de prevenção e, quando chega cedo, pode transformar escolhas
e proteger futuros. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, iniciou o serviço de teleatendimento em saúde mental, com foco em jogos de apostas. O serviço é direcionado a pessoas com 18 anos ou mais que apresentam compulsão por jogos, além de familiares e redes de apoio. Para acessar o serviço, é só se cadastrar por meio do aplicativo Meu SUS Digital. As consultas são realizadas por vídeo. A expectativa inicial é de 600 atendimentos online por mês, mas o Ministério da Saúde pode ampliar esse número a depender da demanda. Os cartórios de todo o Brasil registraram recorde de testamentos e o Maranhão acompanhou essa alta nacional. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Luísa Rabelo. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, foram registrados em 2025 38.740 testamentos. Esse número representa 20,08% a mais em relação a 2020. No Maranhão, a alta foi ainda mais expressiva. O número de testamentos passou de 2.143 registros em 2024 para 4.437 em 2025, representando um aumento de aproximadamente 107%. Os dados fazem parte da 7ª edição do levantamento, que reúne informação das 13.440 unidades cartorárias brasileiras. O crescimento é atribuído à maior conscientização da população sobre planejamento sucessório e a modernização dos serviços extrajudiciais que passaram a oferecer a prática do ato também por meio eletrônico. Além da divisão patrimonial, o testamento público pode tratar de disposições pessoais, como destinação de bens e valor afetivo e nomeação de tutor para filhos menores. O documento é pessoal, podendo ser alterado ou revogado a qualquer momento. O testamento pode ser registrado de forma presencial, com 2 testemunhas, ou ainda de forma online, por uma videoconferência com o tabelião e a assinatura digital. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. A seguir, o filme assina acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E no quadro Em Dia com a Ciência, vamos conhecer uma pesquisa inovadora para ajudar na luta contra o câncer de mama. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olha, uma pesquisa apontou que caiu o número de pessoas desempregadas no estado, mas o Maranhão ainda tem um dos menores rendimentos do país. A taxa de desocupação no Maranhão ficou em 6,8, a mais baixa dos últimos 13 anos. O índice acima da média nacional indica um cenário animador. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Nós, pela primeira vez, estamos vendo o trabalhador do Maranhão voltando para casa, aquele que saiu atrás de emprego, voltando porque sabe que aqui tem oportunidade. Nós temos registro histórico, uma marca histórica, 5,6% de taxa de desocupação, se aproximando da taxa de desocupação do país, sendo a 2ª taxa de desocupação no Nordeste. Só perdemos para o Ceará, que é um estado, inclusive, do ponto de vista de PIB, de crescimento, é muito maior do que nós. No entanto, a pesquisa também revela que, apesar de mais pessoas terem conseguido entrar ou retornar ao mercado de trabalho, o rendimento do maranhense continua sendo o mais baixo do país, com média de R$ 2.228. O valor é o menor entre todas as unidades da federação. Outro dado que chama atenção é o percentual de desalentados, que são pessoas que desistiram de procurar emprego porque acreditam que não vão encontrar uma vaga, seja por falta de experiência ou pela escassez de oportunidades. O Maranhão lidera o ranking nacional, com taxa de 9,5%. A informalidade também é a maior do Brasil. Segundo o levantamento, 58,7% dos trabalhadores maranhenses atuam sem carteira assinada. Os números representam um avanço, mas evidenciam desafios a serem superados. Diante disso, se torna necessário o investimento e a implementação de projetos de governo para melhorar o cenário da economia local. Portanto, são várias políticas de inserção no mercado, a economia solidária, a economia criativa, a economia popular. São várias frentes que faz com que o Maranhão tenha finalmente arrancado das últimas posições para as primeiras. E a Universidade Federal do Maranhão e a Investe Maranhão, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, assinaram um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Projetos, protótipos e estudos relacionados a áreas estratégicas do Estado começam a ser desenvolvidos a partir do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação assinado entre a Universidade Federal do Maranhão e a Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão, Investe Maranhão. O desenvolvimento, de tecnologias, projetos de pesquisa, projetos de inovação, em todas as áreas, na bioeconomia, na tecnologia de informação. Isso aí, com certeza, essa parceria vai trazer grandes frutos, tanto para o Investe como para a nossa Universidade Federal do Maranhão. Pesquisas serão desenvolvidas a partir do Núcleo Multidisciplinar de Bioeconomia, Ambiente, Inovação e Inteligência, Educação e Saúde, BAITES, da UFMA. As pesquisas desenvolvidas pelo BAITES são pesquisas aplicadas, tá? Nós focamos na inovação e desenvolvimento de produtos, que esses produtos podem ser usados diretamente na sociedade, ser usados, desenvolver tecnologia para o setor produtivo. Então, essa parceria é vital, porque o BAITES entra como um protagonista nesse processo. A Investe Maranhão é a agência estadual responsável por apoiar investidores interessados em instalar negócios no Maranhão, promovendo geração de emprego, renda e desenvolvimento para a população. As ações do acordo serão desenvolvidas em áreas estratégicas, com foco no incentivo a tecnologias que promovam a valorização sustentável dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais, entre outros eixos. A UFMA tem uma expertise toda e a Investe quer aproveitar essa mão de obra, esses alunos que têm tanto a oferecer com novas ideias para o Estado e a gente trazer isso com investimentos para o Estado. O que significa? Significa geração de emprego, renda, oportunidade e novos negócios para o Maranhão, para que a gente consiga se desenvolver ainda mais. E uma pesquisa com apoio da FAPEMA está desenvolvendo sensores que vão auxiliar na detecção de agrotóxicos e também de indicadores do câncer de mama e outras doenças. Vamos conferir mais no quadro Em Dia com a Ciência. Imagina um aparelho capaz de ser útil tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Esse é o objetivo de um sensor desenvolvido a partir de uma pesquisa científica. O estudo tem como principal eixo o desenvolvimento de métodos de detecção precisa de agrotóxico e mais rápida de biomarcadores associados ao câncer de mama. Nós encontramos sensores eletroquímicos no mercado de diversas maneiras. Então, por exemplo, se você for fazer um determinado exame, um eletrocardiograma, você vai sempre encontrar esses sensores eletroquímicos, para detecção de saúde, para análise ambiental. Só que a nossa ideia é fazer com que baratear esse processo, e trazer um problema que nós temos ambiental, que no caso é o excesso de resíduos, Então, assim, no Brasil, por exemplo, nós temos problemas enormes com resíduos sólidos. Então, o nosso projeto ele visa o quê? Confeccionar sensores eletroquímicos para detecção de agrotóxicos, no caso, esse é o nosso projeto principal, e detectar doenças como câncer de mama, por exemplo, através de um sensor eletroquímico descartável. Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, o sensor está em fase de testes para a detecção de doenças como câncer de mama e já foi aplicado em análises ambientais para a detecção de agrotóxicos. Então é essencial o apoio da FAPEMA como a agência de fomento, para justamente incentivar os alunos, dar o apoio, o suporte financeiro para que a pesquisa ela avance e caminhe de uma forma mais rápida e direta para a aplicação, justamente ao final levar ao mercado e na indústria. Com o uso de tecnologias avançadas e abordagens interdisciplinares, a pesquisa busca oferecer soluções inovadoras que podem ser aplicadas tanto na monitoração ambiental quanto na detecção precoce da doença, auxiliando profissionais da saúde e órgãos reguladores. A gente resolveu ali utilizar um pouco de resíduos, por exemplo, caixa de leite, que são jogados fora diariamente, e trazer esses resíduos para dar uma pegada tanto ambiental na utilização do próprio resíduo em si para a confecção desses sensores para análise ambiental, quanto a aplicação clínica, no caso da L-cisteína, que ali é um biomarcador relacionado a alguns tipos de câncer, como câncer de mama. Então, aí une o útil ao agradável, utilizando esses materiais.
Para a pesquisadora, fazer com que a inovação chegue a lugares remotos é um dos resultados mais satisfatórios do estudo. Principalmente também para pessoas que, por exemplo, em comunidades, né, que elas não têm esse acesso à saúde. E aí a nossa pesquisa, os nossos sensores, eles podem ir a campo. Né? É uma das nossas inovações, que esses sensores eles podem ir a campo e eles não se contaminam. Parabéns aos pesquisadores. Sucesso com a pesquisa. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.